Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 28 de abril de 2020, é 0h20. Lição 11, do dia 14 de junho de 2020, Dia do Pastor. E você que é um jovem pastor, que começou agora o ministério ao qual o Senhor tem confiado em suas mãos. Continue firme na presença do Senhor e que você seja um pastor como foi Timóteo, que foi um exemplo no trato, no amor, na palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Uma herança conquistada pela fé. Texto do dia. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, aos Hebreus capítulo 10, versículo 23. Síntese. Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Independente de quando nós fazemos algo, algum tipo de trabalho, nós sempre pensamos, O que vou ganhar com isso? O que será a minha recompensa? O meu salário? Não te preocupes com o teu Deus, Ele saberá te recompensar. Introdução. Depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada como os territórios não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra, sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, até que recebamos a completa herança da glória. Nós precisamos se manter firme na presença do Senhor, até que, se for até mesmo para a morte, até que assim, lá no céu de glória, nós venhamos ter a nossa recompensa eterna. A divisão do sul de Canaã. A partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim, Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Você que é um jovem pastor e começou agora o ministério a qual Deus entregou em suas mãos, é muito interessante você já de início ter em mente e no seu coração que haverá um momento de você parar. Não parar de servir a Deus, mas talvez parar de servir no ministério pastoral. Às vezes por uma situação de saúde ou familiar, ou seja o que for, motivo de trabalho ou outro. Você precisa ter a maturidade que poderá acontecer o momento de você parar, ou seja, de você ser substituído, de entrar um pastor no seu lugar. Você continuará sendo talvez jubilado ou talvez como um pastor conselheiro, mas você será substituído. Então você precisa ter em mente que, como diz Eclesiastes 3, há momento para tudo debaixo dos céus. Então que você tenha essa maturidade e que você já desde o início já tenha o seu, vou colocar cronograma, vamos colocar assim, de você já começar a partilhar aquilo que deve ser partilhado, colocar as pessoas nos seus devidos lugares, para quando chegar o tempo de você parar, estar tudo no lugar. A herança de Judá e de Caleb. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul.
Dentre os de Judá havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus, no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13, versículo 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não um monte que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada, ao verem os gigantes. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Caleb teria sido sorteado com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dado aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la, doando-a ao serviço do Senhor. Você que é um jovem pastor, começou agora, não se preocupe, na velhice você não será esquecido por Deus. Deus estará com você. Nós vemos que a questão de Caleb, vemos que há algo interessante, que ele sempre pleiteou pela conquista do monte, da terra, e priorizou a promessa do Senhor. Muitas das vezes nós queremos o melhor. Talvez nós sempre queremos o melhor. Mas o que é o melhor para mim, porque, segundo o meu pensamento, pode não ser o plano de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. O que nós precisamos frisar aqui é que o mais importante é a promessa, é receber a promessa. Se Deus te prometeu algo, Ele certamente cumprirá, independente do que seja. Então você precisa ser fiel a Deus, porque Ele certamente cumprirá a sua promessa. Ainda que você esteja velho, ainda que seja na sua velhice, o Senhor dará aquilo a qual Ele prometeu. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. Nós precisamos estar sempre diante do tempo de Deus. É o tempo dele, é Ele quem determina. A herança de Asa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e a Asa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Asa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Quando você recebe algo da parte de Deus, e certamente o Senhor sempre te dará, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Entretanto, nós também temos que ter os nossos ideais, os nossos princípios, o desejo do nosso coração. Buscar aquilo que se deseja, algo que, independente seja material ou não, você precisa buscar os seus sonhos. A Bíblia vai falar no Salmo 37:4, deleita-te também no Senhor e te considerará o desejo do teu coração. É claro que se esse desejo estiver de acordo com a vontade de Deus. Mas, independente da promessa do Senhor, independente se Ele te prometeu ou não, você pode sim buscar, não só pode como deve, né? Buscar os seus ideais, o seu sonho, aquilo que você deseja para a sua vida. A divisão do norte de Canaã. A herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gad, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia.
a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 nos dirá: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Parece estranho que quando nós lançamos um pão sobre uma água, ele se desfaz. Então, por que nós acharemos depois? Bom, o original ali quer dizer semente. Lança sua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando você tem uma semente, você joga ela numa terra e tem um pouco de água, ela certamente brotará. A ideia aqui é essa. Então nós vemos que os filhos de José receberam aquilo que José já tinha plantado. Em outras palavras, muitas das vezes os filhos recebem a herança dos pais. Os pais fizeram, plantaram, independente da forma que você entendeu, independente do plantar, o que seria, e os filhos acabam tendo esta herança. E foi justamente o que aconteceu com José. Então, quando nós plantamos hoje, talvez nós não colhemos, mas nossos filhos sim. Mas certamente brotará, porque estamos plantando na presença do nosso Deus. A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena, ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos, e ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Bom, vamos dizer que aqui a questão da passividade, nós não podemos ficar passivo com aquilo que é errado. Isso nos dias, que eu digo nos dias atuais. Nós não podemos compactuar com aquilo que está errado. E foi exatamente o que eles fizeram aqui. Eles ficaram passivos com a situação, acabou que virou um laço para eles. E nós precisamos não ter pacto com aquilo que não vem do Senhor. E uma outra questão aqui é a questão da murmuração. Quantas das vezes o Senhor, quando entrega algo, às vezes nós julgamos pequeno, queremos sempre mais. Entretanto, eu entendo que precisamos entender que Deus dá a cada um segundo o seu propósito, segundo aquilo que Ele conhece do nosso coração e sabe que nós somos capazes de fazer isso ou aquilo, como a questão da parábola dos talentos. Então, apesar que lá é uma conotação um pouco diferente, mas dá para a gente ter uma noção. Nós temos que compreender e não murmurar. Entretanto, hoje mais murmuramos do que somos agradecidos pelas coisas que o Senhor Deus nos fez. Então você vê que Josué logo lançou em rosto para eles, dizendo aqui numa linguagem mais nossa, lançou direto em rosto e disse: se vocês são tão bons assim, se Deus não foi tão bom com vocês, vai lá, sobem lá e acabam com eles e cresçam. Ainda que eles tenham carros, ainda que eles tenham armamento, vocês são melhores, vão lá e façam isso. Certamente eles não iriam, porque só se vence a guerra se Deus for conosco, e nesse caso Deus não iria, porque eles estavam em desobediência, estavam murmurando. Mas que nós não venhamos murmurar, mas sermos gratos por aquilo que Deus entrega em nossas mãos, independente se aos nossos olhos pode parecer pouco, mas nós precisamos ser gratos a Deus. A herança de Josué. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, deve ser assim a pronúncia,
na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Calebe. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardada no céu. Bem, como vemos, a nossa herança principal não é aqui, a nossa herança é no céu. A nossa recompensa é no céu. Então, nós precisamos continuar firme no propósito a qual Deus entregou em nossas mãos. Precisamos ter em mente que não é porque nós somos servos do Senhor que nós sempre teremos o melhor. Não, às vezes veremos pessoas que não professam a fé em Cristo terem uma vida melhor do que a nossa aparentemente. Entretanto, volto a dizer, a nossa recompensa não é aqui. É bem verdade, se nós pudermos ter uma vida aqui com mais conforto, melhor, mas que nós venhamos ter o entendimento que o principal é o céu. A divisão das terras não conquistadas, o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que, na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Bom, como fazemos tudo às claras, é bom deixar as coisas bem às claras, ter a aprovação de Deus naquilo que nós fazemos. Então, você que está fazendo algo, principalmente hoje, na questão do pastor, você que é um jovem pastor, você precisa fazer as coisas às claras, deixar as pessoas cientes daquilo que você está fazendo, para que assim também você seja aprovado por Deus e que as pessoas venham ter em mente que o pecado, o nosso pecado pode, e muitas das vezes vai acontecer mesmo, a não ser que nós venhamos nos redimir diante de Deus, nos arrepender, mas o pecado faz com que nós não recebamos a nossa recompensa. O pecado é a única coisa que nos impede de receber algo de Deus. Quando nós somos pecadores, eu digo pecador não um pecado premeditado, porque sabemos que todos nós somos pecadores, mas a questão do pecado em si, de continuar no pecado, não se arrepender, não ter um novo caminho, não se arrepender diante de Deus, então isso faz com que nós não recebemos a nossa herança. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Issacar, Zebulon, Naftali e Asser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés. Ao norte, nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lecém, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com o nobre danita, Sansão. O cristão, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Quando temos em mente que nós não venhamos murmurar, quando nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos entrega e com isso nós
avançamos, lutamos por outras coisas, nós acabamos criando oportunidade nas dificuldades. Quantas das vezes numa dificuldade você não cresceu? A dificuldade nos serve para isso, para que nós venhamos crescer, avançar mais, crer mais na palavra do Senhor, crermos mais em suas promessas e reconhecemos que nós teremos as nossas recompensas. A herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. Bom, nós somos passageiros nesta terra. Então, nós precisamos compreender que a nossa recompensa não está aqui, não é só aqui, melhor dizendo, há uma parte sim. Certamente o Senhor te dará algumas bênçãos materiais, é verdade. Mas o foco principal é a nossa eternidade. E o que nós precisamos fazer aqui? Qual é o trabalho da igreja? Qual é o seu trabalho como pastor ou como ovelha? É pregar o Evangelho do Senhor, fazer com que as pessoas conheçam os mistérios do Evangelho de Cristo, fazer com que as pessoas recebam a Cristo como único e suficiente Salvador de suas almas. Conclusão: finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Então nós vemos que numa caminhada há pessoas que vão ficar felizes, alegres, satisfeitos com aquilo que recebeu do Senhor. Entretanto, haverá pessoas que irá murmurar, e que você não seja dessa pessoa que irá murmurar, mas que você continue sendo grato por todas as coisas que o Senhor Deus tem feito em sua vida. E ainda que você tenha feito muitas coisas, certamente você entenderá que há muito ainda a se fazer. Não frustre o seu coração. A parte a qual o Senhor lhe confiou em suas mãos, você está fazendo. Não se preocupe se você não fizer tudo aquilo que tem que fazer. Por quê? Porque nem tudo você vai fazer. Haverá coisas que não é para você fazer. Então, aquilo que o Senhor Deus colocar em suas mãos, faça segundo as suas forças. Continue fazendo, porque certamente, como já disse anteriormente, você será substituído um dia. Um dia você vai parar, precisará parar. Entretanto, se você tiver no seu coração aquela alegria de ter feito aquilo que o Senhor Deus te fez, ou melhor, mandou você fazer, você certamente ficará jubiloso, ficará alegre por ter feito o que Deus lhe mandou fazer. Mas certamente nós sempre ficamos com aquele pensamento: poderíamos ter feito mais. Talvez sim, talvez poderíamos ter feito mais. Entretanto, na boa parte das vezes, foi o Senhor que não nos deu autorização para fazer. Não é para nós fazermos, é para outra pessoa que virá depois de nós, e ele continuará a fazer, assim como a palavra do Senhor. Muitas pessoas no Antigo Testamento veio falando, os profetas, veio até Cristo, e eles fizeram o que tinha que ser feito. Jesus veio e fechou o ciclo. Agora a nossa questão é eternidade. Terminará lá? Terminará em parte, né? Que lá na verdade é o que vai começar. O mistério, a recompensa, mas que nós venhamos ter a certeza de que o Senhor vai nos recompensar, porque nós somos
fiéis a Ele, que nós venhamos permanecer fiel naquele propósito a qual o Senhor nos chamou, e que nós venhamos ser fiéis naquilo a qual Deus nos confiou, o ministério a qual Deus confiou. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. Então, se você porventura é jovem e ainda não é pastor e tem o desejo de ser pastor, que você fique firme na presença do Senhor, porque certamente, se for da vontade do Senhor, certamente você será chamado ao pastorado. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, você sendo pastor ou ovelha. De qualquer forma, o Senhor te fará as recompensas chegarem às suas mãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!